Um texto bem conhecido. Diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Amém. Você pode se assentar. Eu quero falar sobre o que aconteceu na vida dessa mulher. Quando nós lemos aqui a história dela, tem em Mateus uma parte, tem aqui em Marcos, tem em Lucas. Conta a história de uma mulher que há 12 anos ela vinha sofrendo com uma hemorragia. E a Bíblia diz que ela procurou médico após médico, tratamento após tratamento, remédio após remédio, mas a coisa sempre ia de mal a pior. E ela havia gastado tudo quanto possuía. Além de estar zerada financeiramente, agora ela continuava doente, à beira da morte, mas ela decidiu ir até Jesus. Não apenas ir, mas numa atitude louvável: eu vou, tocá-lo-ei e serei curada. E como nós lemos aqui, ela o fez, ela se levantou, foi, tocou as vestes, e logo, o versículo 29 diz assim: logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Mas esse é um milagre que aconteceu nas quintas-feiras. Nas quintas-feiras nós temos falado a respeito de curas e milagres, e está aqui um milagre poderoso, que nós podemos aprender alguma lição valiosa, podemos aprender alguns passos valiosos, para que assim como essa mulher, nós também possamos viver o nosso milagre, viver a nossa cura. Quem sabe nós não estejamos sofrendo com uma hemorragia, mas seja um problema no casamento, um problema na família, um problema financeiro, um problema de ordem psicológica, uma doença psicossomática, seja o que for, um problema espiritual, nós temos condição de reverter esta situação e vivemos a bênção, vivemos o milagre. Mas milagre não acontece de qualquer jeito, não acontece de qualquer forma, não acontece em qualquer lugar. Então nós vamos, com esta história aqui, nós vamos aprender 2 segredos sobre viver um milagre. Eric, pode trocar para a gente, fazendo um favor? O primeiro segredo que nós aprendemos na história dessa mulher, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, mas está travado aqui, né? Vamos lá de novo. O primeiro segredo é que essa mulher, ela removeu, agora abriu aqui, Jesus é bom. Essa mulher removeu os empecilhos. Se nós quisermos viver bênçãos e milagres, nós precisamos remover os empecilhos da nossa vida. Quais são esses empecilhos? São muitos empecilhos que nos separam da nossa bênção e do nosso milagre. Às vezes a gente está até perto de Jesus. Às vezes a gente está até perto do milagre. Às vezes eu sempre falo que a bênção ela é geográfica também. Muitas vezes nós estamos geograficamente no lugar do milagre, mas existem alguns empecilhos que nos separam do nosso milagre. E essa mulher, ela começou removendo os empecilhos. O versículo de número 28 diz assim: no 27, né? Se eu apenas, não é 28 mesmo, né? Se eu apenas tocar. Esta mulher não colocou empecilho nenhum. Porque muitas vezes nós colocamos empecilhos no nosso milagre. Porque se fosse o pastor fulano pregando. Porque se fosse a irmã fulana orando. Porque se fosse um congresso que tivesse a igreja cheia. Puxa, e se eu encontrasse com tal pessoa e ela orasse por mim? São os empecilhos que nós colocamos no nosso milagre. Essa mulher poderia ter colocado empecilhos. Se eu for e Jesus olhar nos meus olhos
Se eu for e Jesus me chamar e falar assim, eu quero te curar. Se eu for e Jesus colocar as suas mãos sobre a minha cabeça para que eu seja curado. Se eu for e Jesus olhar e começar a conversar comigo e dizer, olha, eu estou querendo te curar neste momento. Então, essa mulher, ela removeu qualquer empecilho. Ela disse, eu vou atrás de Jesus e se eu apenas tocar. Eu lembrei que há poucos dias o pastor Rubinho pregou aqui sobre um valente general da Síria chamado Naamã, que tinha uma escrava na sua casa, uma menina, que vendo que ele estava doente, possuído de lepra, tomado pela lepra, e enfermado pela lepra, ela disse, se o meu Senhor estivesse lá na minha terra, se o meu Senhor estivesse lá diante do profeta que existe na minha terra. Veja que a menina colocou a possibilidade de um milagre. Aquela menina colocou a opção de um milagre. E aquela menina colocou a posição geográfica do milagre. Muitas pessoas não levam em consideração, irmãos, e isso é muito importante, aonde nós estamos, o lugar que Deus tem destinado para a nossa vida, significa a diferença entre ser abençoado ou ser amaldiçoado. Viver os milagres ou ficar alheio aos milagres. Aquela menina falou assim, se o meu Senhor estivesse lá na minha terra, diante do profeta Eliseu. É interessante que o homem é uma palavra difícil, né? Arrumou os animais, né? E saiu em direção. E quando ele está chegando perto da casa do profeta, o profeta nem sai para conversar com ele. O profeta manda o seu moço e diz assim, olha, fala para Naamã ir lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aquele homem começou a colocar empecilhos no seu milagre. Irmãos, quando a gente está na beira da morte, quando a gente está desenganado, quando não existe mais solução, ainda começar a colocar empecilhos para viver no milagre? Irmãos, quantas vezes aqui nesta igreja, pessoas que tiveram revelações poderosas, tem uma pessoa aqui com tal enfermidade, Deus quer curar hoje, Jesus quer curar hoje, e a pessoa não se manifesta, vai embora doente, vai embora com problema, vai embora com a enfermidade. Eu lembro uma vez que Deus deu uma revelação para o pastor Fausto, eu não posso especificar muito aqui, mas uma coisa muito séria. Deus falou assim, existe uma pessoa que está nessa condição, e se ela não receber no milagre, ela vai passar por uma grande provação. E ninguém se manifestou no culto. Quando terminou o culto, ali na porta, a pessoa estava falando para todo mundo, essa revelação era para mim, mas eu não fui lá na frente receber a oração. Passado alguns meses, chegou o problema e ela paga um alto preço até o dia de hoje. Por não ter dado ouvido à voz de Deus, por ter colocado empecilhos. Quem sabe fosse a vergonha? Mas todo mundo vai saber que eu estou passando por este problema? Todo mundo vai saber que eu tenho essa dificuldade? Pessoas que colocam empecilhos para viver no milagre. E Naamã começou com a mesma história. Naamã falou, lá na minha terra existem rios mais limpos do que esse rio aqui. É muito sujo perto do rio Abana e do rio Farfar. O nome esquisito dos rios, mas é isso aí, né? Lá na minha terra tem águas mais limpas e agora este homem me manda mergulhar neste rio sujo. Ora, eu pensei que o homem de Deus sairia ao meu encontro, faria uma longa oração, e passaria a mão sobre o meu corpo, e aspergiria água sobre o meu corpo, e clamaria ao Deus do céu, e faria um ritual muito bonito aqui para que eu fosse curado. Agora ele quer que eu só mergulhe 7 vezes naquelas águas. Veja como as pessoas estão precisando de bênção, as pessoas estão precisando de libertação, as pessoas estão precisando de milagre, mas não querem arrancar do caminho os empecilhos. Aquilo que impede de vivermos os milagres que nós mesmos estamos precisando,
que nós mesmos estamos sofrendo por aquilo que está nos causando tanto mal. Esta mulher arrancou, removeu os empecilhos. Se eu apenas tocar, Jesus não precisa me ver, Jesus não precisa nem saber que eu existo, Jesus não precisa olhar nos meus olhos, Jesus não precisa orar por mim, Jesus não precisa colocar as mãos, Jesus não precisa me mandar lavar em nenhuma fonte de água. Se eu apenas chegar e tocar nas vestes, não precisava nem tocar em Jesus, se eu tocar apenas nas vestes, eu serei curada. É hora de nós nos despertarmos e começarmos a arrancar os empecilhos da nossa vida. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Mas o cansaço foi um empecilho. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, mas o frio foi um empecilho? Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje, mas uma amizade foi um empecilho? Quantas pessoas poderiam estar aqui, mas um convite se tornou um empecilho? E às vezes são as pessoas que mais precisam de bênção, que mais precisam de milagre, que mais precisam de uma ação sobrenatural de Deus, e não remove os empecilhos da sua vida. A gente convida as pessoas, a gente fala: olha, venha à igreja. Existe solução para a sua vida. Existe solução para o seu problema. Deus pode remover esta angústia, mas as pessoas começam a colocar empecilhos. O empecilho pode ser a dúvida. O empecilho pode ser o orgulho, a altivez de espírito. Quantos empecilhos nós poderíamos encontrar na vida das pessoas? Mas nós precisamos aprender este segredo extraordinário com essa mulher. Ela estava sofrendo há 12 anos. Ela não aguentava mais aquela situação. Ela não aguentava mais perder o seu sangue. Ela não aguentava mais aquela vida de fraqueza constante no seu físico. Ela decidiu colocar um ponto final no seu sofrimento. E nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas. Eu quero mudar essa história. Eu quero mudar essa situação. Vamos começar fazendo o quê? Removendo os empecilhos. Segundo segredo que essa mulher nos ensina: a mulher ativou a sua fé. Ela disse aqui, vamos lá para o texto, versículo 28, né? Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei melhor? Eu terei um pouco do alívio do meu sofrimento? Se eu tocar em Jesus, talvez Ele perceba a minha presença e faça alguma coisa por mim? Se eu tocar em Jesus, quem sabe Ele se compadeça da minha situação? Se eu tocar em Jesus, quem sabe Ele possa olhar para mim e falar: você está precisando de alguma coisa? Não, aquela mulher colocou a sua fé no modo turbo. Ela falou assim: se eu tocar as vestes, eu serei curada. Esta é uma tecla que eu tenho batido, uma coisa que eu tenho insistido aqui, irmãos. Eu vou para a igreja ver se Deus faz alguma coisa para mim. Eu vou orar para ver se Deus responde. Eu vou fazer um jejum, vai que acontece alguma coisa em meu benefício. Eu vou ler a Bíblia, vai que Deus fala comigo. A fé, irmãos, está lá, né? Está lá no rodapé da nossa existência. Mas essa mulher, ela estava transbordando em fé. A Bíblia não conta, mas quem sabe ela ouviu algum parente, algum vizinho. Quem sabe ela escutou alguém correndo na rua e gritando, dizendo: Jesus me curou, Jesus me curou. Porque, irmãos, era um milagre atrás do outro. A Bíblia diz que se fosse escrever todos os milagres que Jesus realizou, não haveria página suficiente, nem tinta de caneta para escrever tantos milagres que Jesus realizou. Quem sabe aquela mulher escutou 1, 2, 3, 10 pessoas gritando na rua, dizendo: Jesus me curou, Jesus me curou.
E ela falou, não, se curou aquele, também vai curar a mim. Se curou o paralítico, vai curar também a minha hemorragia. Se curou o leproso, também vai ter cuidado e piedade de mim. Vai se compadecer da minha situação. Nós precisamos, irmãos, ativar a nossa fé. Aqui na igreja, em casa, onde nós estivermos, vai dar certo. O Senhor vai na frente. O Senhor vai abrir o caminho. O Senhor vai dar a direção. O Senhor vai abençoar. Nós precisamos andar, irmãos, com a nossa fé fortalecida. Precisamos andar de fé em fé. Precisamos andar crendo que o nosso Deus é poderoso e que para Ele não existe impossível. Nós não estamos falando de um caso de dor de cabeça. Eu falei ontem lá eu estou indo lá às quartas-feiras, estão colocando o Mateus para tocar toda quarta-feira lá, né? No Bela Vista, me colocando para pregar. Cheguei lá ontem, estacionei o carro, já vieram. O pastor prega hoje. Então, vamos pregar, né? E eu dei um testemunho que uma vez aqui, testemunho não, um testemunho, né? Uma pessoa aqui na igreja veio aqui na frente, se não me engano foi uma revelação, tem uma pessoa assim, com problema assim, assim, e isso está gerando uma dor de cabeça. E a pessoa veio aqui na frente, recebeu oração e foi embora, daí ela voltou no outro culto e disse assim, nossa, sabe que eu fui revelada lá ontem? Deus me curou da dor de cabeça, mas em todo caso eu continuo tomando meu remédio, né? Tomando remédio para tirar a dor. Então não creu. Então não valeu, isso não é fé. Olha, eu fui curado, não estou dizendo para ninguém parar de tomar remédio, hein? Pelo amor de Deus. Né? Está fazendo o tratamento, é o médico que determina. Eu estou falando remedinho para tirar dor de cabeça, esses Novalgina, paracetamol, esse remedinho, coisinha que a pessoa se automedica. Não é que se alguém está fazendo um tratamento aí, toma remédio de pressão, não vou tomar mais, daqui a pouco a pressão, vai lá em cima, dá um problema, morre, fala, não, foi o pastor que mandou parar de tomar remédio. Não, não é isso. Era uma coisa bem simplesinha. Por que eu lembrei disso? Porque a história dessa mulher não era uma dor de cabeça. Não era um problema sazonal que aparecia de tempos em tempos. Não era uma coisa que acontecia lá de vez em quando. Não era uma dorzinha nas costas por causa do frio. Não, essa mulher há 12 anos ela sofria. 12 anos de sofrimento, 12 anos de hemorragia. 12 anos de uma vida de fraqueza física. Precisando, quem sabe, se fosse nos dias de hoje, tomando vitaminas e suplementos alimentares para vencer a falta de sangue. Esta mulher, há 12 anos, ela ia de médico em médico. E o médico A falava assim, tome tal chá, ela ia lá tomava. Mas não tinha os remédios como hoje, né? Mastigue tal raiz que é tira e queda. Ela lá mastigava, não funcionava. A folha da abóbora pode comer que é boa, né? Ela lá, nada funcionava. Tudo que a medicina da época conhecia, não funcionou. Aquela mulher continuava tendo hemorragia. Aquela mulher continuava enfraquecendo no seu físico. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro, então não foram poucas as consultas, não foram poucos os tratamentos que aquela mulher realizou. Há 12 anos ela estava tentando resolver o seu problema. Era uma mulher decidida. Era uma mulher que queria resolver o seu problema. Era uma mulher que não aguentava mais aquela vida anêmica. Era uma mulher que queria ser curada. E ela tinha fé na medicina, tinha fé nos médicos, tinha fé nos medicamentos, mas nada adiantou. A Bíblia diz que cada dia o seu estado era pior. Mas a mulher disse, se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curada. Veja o tamanho desta fé, irmãos.
ela falou assim: se eu tocar nas vestes de Jesus, estes 12 anos de sofrimento passarão imediatamente a fazer parte do passado da minha vida. Vai ser apenas uma triste lembrança, porque se eu tocar na veste de Jesus, a minha vida vai mudar. O meu físico vai reagir. O meu corpo será sarado. Eu voltarei a ter uma saúde perfeita e plena. Por isso nós precisamos, irmãos, ativar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, colocar a nossa fé em ação. Tem muitas pessoas que dizem: não, eu tenho fé, tenho muita fé, mas não coloco em ação. Então não é fé. Fé é prática. Fé é viver bênçãos, fé é viver milagres. Então esta mulher ativou a sua fé no modo turbo e disse: eu vou. Se for rastejando, se for engatinhando, não sei o que eu vou fazer, eu vou tentar, seja agora, seja daqui meia hora, seja lá no final da tarde, hoje eu vou dar um jeito de tocar nas vestes de Jesus. Veja que fé extraordinária. Que nós possamos caminhar nesta fé. Que nós possamos viver e desfrutar uma vida que gera milagres através dessa fé extraordinária. Eu vou tocar nas vestes e serei curada. Não foi o pastor que disse para ela, não foi o sacerdote que disse para ela, vai, não foi o sumo sacerdote, não foi o apóstolo Pedro, não foi o apóstolo João, não foi ninguém. Ela mesma disse: eu vou tocar e eu serei curada. Ontem eu estava falando a respeito disso, irmãos. Nós vivemos num tempo tão extraordinário. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas e não habitava, apenas vinha, realizava a obra e era retirado. Então um profeta, o Espírito Santo vinha sobre ele, ele profetizava, o Espírito Santo se retirava, ele continuava a sua vida. Sansão era assim. Sansão era um jovem normal, mas quando o Espírito Santo vinha sobre ele, aí ele era um homem valente, forte, muito acima da média. Mas quando terminava a obra, o Espírito Santo saía, ele se tornava um homem comum. Mas nós estamos vivendo num tempo extraordinário, que Jesus disse: eu já roguei ao Pai, e o Espírito Santo virá e irá habitar em cada um de vocês. Então o Espírito Santo não é exclusividade do pastor, do presbítero, do obreiro. O Espírito Santo é de todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e imediatamente são selados, batizados com o Espírito Santo, recebem virtude, poder, autoridade e recebem o dom da fé. Então você pode crer como esta mulher: este problema já está resolvido, esta porta já está aberta, esta resposta vai ser favorável. Eu gosto muito desta frase, resposta favorável, porque foi usada por um jovenzinho, eu não sei se você conhece, eu quase nunca cito nas minhas pregações, José. Não posso pregar sem falar de José, né? O faraó disse: olha, eu tive 2 sonhos, assim, 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 o outro assim, assim, assim. E eu fiquei sabendo que você tem poder de interpretar os sonhos. Ele disse: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável. Veja a fé em ação. A fé no modo turbo, a fé ativada, a fé fortalecida. Ele não titubeou dizendo: quem sabe eu consigo interpretar o sonho, quem sabe Deus possa fazer alguma coisa. Não, ele afirmou categoricamente: pode ficar tranquilo, faraó, porque Deus dará resposta favorável. Declare resolvido este problema. Já declare sanada esta situação. Já declare resposta favorável de Deus sobre a sua vida. Já declare a saúde, a bênção na sua casa, na sua família, a bênção nas finanças. Nós precisamos fazer como essa mulher. Hoje eu vou à igreja.
Se Deus falar comigo, ou eu ouvir a sua voz, audivelmente, amém. Senão eu vou ouvir através do corinho, eu vou ouvir através da palavra, da pregação, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu não vou voltar para minha casa da mesma maneira que eu entrei na igreja. A minha casa a partir deste culto não será mais a mesma. A partir deste culto, meu casamento não será mais o mesmo. A partir deste culto, as minhas finanças não serão mais as mesmas. Temos que fazer como essa mulher. Eu vou ao encontro de Jesus. Vou tocar as suas vestes. E quando eu voltar para casa, eu não serei mais a mesma mulher. Eu não serei mais uma mulher doente. Eu não serei mais a mulher hemorrágica, eu não serei mais a mulher que não pode andar no meio da sociedade, porque a situação dela era excluída, ela não podia estar no meio do povo. Ela era tida como uma mulher amaldiçoada. E ela disse, a partir do momento que eu tocar em Jesus, tocar naquelas vestes, eu não serei mais a mesma. E a boa notícia é que nós podemos alcançar o mesmo nível de fé desta mulher. E podemos viver milagres maravilhosos como esta mulher viveu. Sabe por quê? O Deus é o mesmo. Deus não muda, Deus não perde a graça, Deus não perde a força, Deus não perde a potência, Deus não perde o poder, Deus não perde a sua santidade. Ele era, é e sempre será o mesmo. Disposto a interferir na nossa vida, disposto a interferir na nossa causa, no problema, na situação que nós estamos enfrentando. Ele está disposto, assim como virtude, como poder fluiu de Jesus sobre o corpo daquela mulher, e imediatamente ela sentiu estar curada do seu mal. Você pode sentir neste momento. Fique em pé.